Olá, estudante! Nessa aula a gente vai falar sobre operações matemáticas. Então na aula anterior você viu lá os tipos numéricos, tipos inteiros, tipos de ponto flutuante. E como eu prometi na aula anterior, hoje a gente vai focar aqui nas operações matemáticas. Vamos lá? Bem, então já começando aqui o primeiro exemplo, no exemplo 01, criar aqui o nosso script, pacote main, mesma coisa de sempre, função main. Bem, vamos começar aqui entendendo quais são as operações matemáticas que a gente tem. Logo de cara, a gente tem 5 tipos de operações matemáticas, que são as 4 operações básicas da matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão, e mais a operação de módulo, que eu vou explicar aí mais para frente. Então, para entender essas operações, vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir para o usuário informar 2 números, e aí a gente vai fazer essas 5 operações com os 2 números que o usuário vai informar. Então, primeiramente, eu vou mandar aqui uma mensagem para ele, importa o pacote fmt, print line, digite o primeiro número. E a gente vai criar aqui uma variável inteira, tá? Então, vou criar aqui var primeiro número, ou simplificar, número 1, do tipo int. Lembrando, tipo int aqui vai ser 32 se o seu processador for 32, 64 se o seu processador for 64 bits. Bem, aí vamos utilizar agora a função scanf. Então vou colocar aqui percentual de, e aí o barra n, se você não entendeu o porquê desse barra n, lembra lá da aula anterior. Se você está aqui e não assistiu a aula anterior, vai lá assistir a aula anterior. E aí eu vou passar o endereço de memória do número 1. Bem, vamos repetir o processo aqui, só que para o segundo número. Então, digite o segundo número, número 2 e número 2. Então, neste ponto, a gente já fez a leitura dos 2 números do usuário. Agora, vamos fazer as operações. Então, vou criar aqui uma variável chamada soma, declarar ela é receber número 1, e aí o operador mais é o sinal de mais, Então, mais número 2. Agora, subtração, declara e recebe número 1. Como a gente já viu lá em um exemplo anterior, lá na aula, acho que de string, se eu não me engano, o operador de menos é o caractere do hífen, esse cara aqui, número 2. Bem, e aí no caso da multiplicação, declara e recebe número 1. O operador de multiplicação é o asterisco do teclado, Geralmente ele está lá na tecla 8, Então Shift 8. Você tem aí o asterisco, ou se o seu teclado tem teclado numérico, já vai ter lá o asterisco representando justamente a multiplicação. Número 2. E aí, divisão, declara e recebe, número 1. De novo, se você já é acostumado com teclado numérico, você sabe que a barra é o operador de divisão. Então, número 1 dividido por número 2. Aqui tem um detalhezinho que eu vou falar depois, sobre divisão. E para fechar, o módulo, Então, módulo, declara e recebe, número 1, módulo, no caso é o sinal de percentual, número 2. Bem, eu acredito que você já saiba o que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, esse módulo talvez você não saiba. Para entender o módulo, você precisa entender a divisão. Essa divisão aqui vai ser uma divisão inteira. Por quê? Porque os 2 números são inteiros. Então, por exemplo, quando eu divido 7 por 3, o resultado vai ser 2, só que vai sobrar 1. Então lembra daquela divisão que você aprendeu lá no primário, Desenhava bonitinho na lousa. Então você fazia 7 dividido por 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 7 menos 6 sobra 1. Então o resultado era 2, resto 1. Então o operador de módulo é o operador de resto. Vamos ver na prática aqui já. Então vamos mandar exibir aqui esses resultados, printf, então vou colocar aqui soma, e aí percentual de, estamos trabalhando com o número inteiro, um barra n aqui para não esquecer, soma. Aqui vamos fazer até melhor, Vamos fazer isso aqui de uma forma mais expressiva. Vou fazer o seguinte, percentual de, espaço, mais percentual de, igual a percentual de. Ou seja, aqui eu vou colocar o valor do número 1, aqui do número 2 e aqui o resultado, Então, aqui ficaria número 1, número 2 e soma. Bem, vou copiar esse cara aqui e vou colar mais 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem, no caso, a subtração. Aqui a gente tem a multiplicação. Aqui a gente tem a divisão. E aqui a gente tem o módulo. E aqui, no caso, a gente vai ter a variável subtração,
aqui a variável multiplicação, aqui a variável divisão e aqui a variável módulo. Aqui, ó, perceba que no caso do módulo deu um problema aqui, né? Tá dando um aviso. Por quê? Porque o sinal do módulo é o percentual. Só que a gente já usa o percentual para mascarar os wildcards aqui, né? O percentual dele. Então, para resolver esse problema, é só adicionar mais um percentual. E aí ele vai escapar, né? Como a gente costuma falar na programação, o sinal de percentual ali no printf. Bem, vou salvar. Este programa tem interação com o usuário, não vou executar ele por aqui. Então, vou abrir o terminal, vou executar go run exemplo, pasta exemplo 01, tab de novo, script exemplo.go. Enter, vou começar aqui, digite o primeiro número 6, segundo número 3, e aí a gente tem os resultados, né? 6 mais 3 igual a 9, 6 menos 3 igual a 3, 6 vezes 3, 18, 6 dividido por 3, 2, e módulo, né? O resto da divisão de 6 por 3 é 0, né? Então 3 vezes 2 dá exatamente 6, não sobra nada. Se eu executar novamente aqui, eu vou informar primeiro número 7, segundo número 3, e ele vai dar aqui, né, os resultados: 7 mais 3, 10, 7 menos 3, 4, 7 vezes 3, 21, 7 dividido por 3, 2, né, porque é uma divisão inteira, então ele pega só o valor exato, né, do resultado, e aí por outro lado, se a gente fizer a operação de módulo, de resto, ele vai dar 1. Então 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1. Bacana, só que aqui tem um detalhe que a gente não vai conseguir resolver por hora, mas mais para frente vamos aprender como lidar com essa situação, que é no caso da divisão. Se você lembrar ali, né, da operação da divisão com mais detalhes, você vai lembrar que a gente tem aqui, né, do lado direito, o divisor. E no caso da divisão, o divisor não pode ser 0, né? Não existe divisão por 0. Você pode até ter um número negativo aqui sem problema nenhum, mas 0 não dá. Então, por exemplo, se a gente tentar executar isso aqui, e eu vou informar aqui, né? Primeiro número 5, segundo número 0. Vou dar um Enter e ele já deu aqui um chamado Panic, né? Runtime Error. Isso aqui, como o próprio nome diz, é o pânico, né, do dev go. Né? É a coisa que a gente não quer que aconteça ali durante a execução do nosso programa. Então ele fala, ó, Runtime Error, integer divide by 0, ou seja, inteiro sendo dividido por 0. Então esse tipo de situação sempre tem que ser tratada, né? A gente tem que tratar isso aqui, né? Caso esse divisor seja 0, não impedir essa execução. Como que faz isso? Calma que vocês vão aprender numa próxima aula, ok? Segura aí. Então essas são as 5 operações matemáticas básicas aqui com a linguagem Go. Ok, mas quando a gente fala sobre operações matemáticas, tem mais 2 coisas que a gente tem que se atentar. Primeiramente, aqui a gente tem os 5 operadores matemáticos binários da linguagem Go. Por que binários? Porque são operadores que lidam com 2 operandos, ou seja, você sempre vai ter um número do lado esquerdo da operação e outro do lado direito. Então, por isso que eles se chamam operadores binários, bi de 2, né? 2 operandos. Porém, a linguagem Go também tem mais 2 outros operadores unários, que a gente vai ver já já. E a outra questão que a gente tem que saber lidar aqui, quando a gente fala em operações matemáticas da linguagem Go, é a ordem de precedência dos operadores, ou seja, desses 5 operadores aqui, além dos outros 2 operadores lá, né, unários. Então, para entender essa questão, vou fechar esse cara, vou criar aqui mais um exemplo, então exemplo 02, vou criar aqui o exemplo.go, novamente, pacote main, função main. Vamos falar primeiramente dos operadores unários, né? Ou seja, operadores em cima de um único incremento. Para entender isso, novamente eu vou declarar aqui uma variável inteira, eu vou criar aqui uma variável chamada número, eu vou criar aqui uma variável chamada resultado 1 e vou declarar ela e mandar ela receber aqui o valor 5. Também vou criar aqui uma outra variável chamada resultado 2, vou declarar ela e vou mandar receber o valor 7. Imagine que eu queira pegar essa variável resultado 1 e somar uma unidade, ou seja, fazer esse resultado 1 recebe o próprio resultado dele mais 1, ou seja, 5 mais 1. Então eu poderia fazer isso da seguinte forma: resultado 1 recebe resultado 1 mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Ó? O valor de resultado 1 vai ser redefinido. Por que valor? O próprio valor dele com mais uma unidade, ou seja, mais 1. Então, no caso, 5 mais 1, 6. E aí, resultado 2 recebe resultado
2 menos 1, ou seja, eu estou descendo uma unidade, né? Eu estou tirando uma unidade aqui do valor de resultado 2. Então, o resultado 2 é igual a 7, menos 1 vai dar 6 também. Então, resultado 1 virou 6 por causa de um incremento de valor, e resultado 2 chegou a 6 por causa de um decremento de valor. Então, vamos exibir isso aqui. Então, resultado 1, percentual D, e vamos colocar aqui resultado 1 de forma análoga, resultado 2, resultado 2. Não tenho interação com o usuário, posso executar aqui diretamente. Então ele trouxe aqui, né, de novo, né, barra N. Então ele trouxe aqui, né, os dois têm valor 6. Bem, quando a gente quer fazer esse tipo de operação de incremento de unidade, o que é uma operação de incremento de unidade? É quando você vai somar exatamente uma unidade, né, o valor 1. Primeira coisa você pode abreviar isso aqui, essa operação, né, da seguinte forma: como a variável está recebendo o valor dela mais um outro valor, não importa isso, se o valor é 1, 7, 1 milhão, você pode abreviar isso aqui da seguinte forma. Como aqui é resultado 1 recebe ele mesmo mais alguma coisa, você vai colocar aqui mais igual. E aí você vai tirar o valor, a variável resultado 1 daqui. Então isso aqui é a mesma coisa do que estava sendo expresso antes, tá? Então resultado 1 recebe resultado 1 mais 1. Aqui, de forma análoga, eu posso fazer menos igual. Basicamente, isso aqui significa resultado 2 recebe resultado 2 menos 1. Se a gente executar isso aqui só corrigindo, né, 1, então resultado 2 recebe resultado 2 menos 1. Se a gente executar isso aqui, perceba que é o mesmo resultado, tá? É a mesma coisa. Esse tipo de abreviação, né, da operação valor recebe ele mesmo mais alguma coisa ou menos alguma coisa, você pode fazer com qualquer valor, não precisa ser necessariamente 1. Aqui poderia ter, sei lá, 5.000 e ia dar certo do mesmo jeito. Também você poderia ter feito, no caso da multiplicação, asterisco igual, no caso da divisão, barra igual, no caso do módulo, né, módulo igual, sem problema nenhum. Agora, quando você quer fazer exatamente essa operação de incremento ou decremento de uma unidade, né, aí você pode abreviar mais ainda. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui resultado 1 mais e resultado 2 menos. Então, isso aqui também é a mesma coisa. Então, esse resultado 1 mais quer dizer que eu estou incrementando o valor de resultado 1 em uma unidade e resultado 2 menos eu estou decrementando este valor em uma unidade. Aí tem uma pergunta que muitos estudantes, né, iniciantes, já me perguntaram várias vezes, né, já tem alguns anos aí de docência, né? É o seguinte, então se eu quiser incrementar 2 unidades, eu vou colocar mais? Não, tá? Isso não dá para fazer. Imagina a loucura, né? Quero incrementar 10 unidades. Aí você coloca 10 pares de mais. Não, isso não existe, então só serve para uma unidade, né? Assim como menos, né? Não dá para sair colocando um monte de menos, beleza? Então, se a pergunta passou pela sua cabeça, não precisa ficar com vergonha, porque é uma pergunta muito válida e a resposta é não dá para fazer, tá? Então, vou executar isso aqui e tá lá o resultado, né? Então, mesma coisa, tá? Mesmo resultado. Agora, a outra questão que é extremamente importante que você entenda é a questão da ordem de precedência de operadores. Então, vou continuar esse exemplo aqui e vou fazer o seguinte aqui, vou falar resultado 1 recebe 5 mais 2 vezes 10. E vou colocar aqui, resultado 2 recebe 5 mais 2, só que 5 mais 2 estão isolados entre parênteses, vezes 10. Entenda o seguinte, quando a gente fala aí dos operadores, né, matemáticos da linguagem Go, a gente tem aí os 7 operadores, sendo 5 binários e 2 unários, e aí eles têm certa ordem de precedência. Então qual que é a ordem? Primeiramente, os operadores unários, eles têm maior precedência, ou seja, se você tiver uma expressão matemática e dentro lá você tiver incremento ou decremento, esses caras vão ser calculados primeiramente. Depois vem as operações de módulo, divisão e multiplicação. Elas são executadas primeiramente do que as operações de subtração e soma. Então, nesse caso específico aqui, qual que é a realidade? Como eu falei, a operação de multiplicação, divisão e módulo tem maior precedência do que subtração e soma. Então, nesse caso aqui, ele vai calcular, né, primeiro 2 vezes 10, para depois somar com 5. Então, 2 vezes 10, 20, mais 5, 25. Só que você pode alterar a ordem de precedência, assim como a gente faz na matemática mesmo, né, convencional.
exponencial. Então, utilizando os parênteses. Então, tudo que está entre parênteses vai ser executado primeiramente. Então, nesse caso aqui, como eu isolei 5 mais 2 entre parênteses, ele vai executar isso aqui para depois multiplicar por 10. Então, 5 mais 2, 7, vezes 10, 70. Então, vamos ver isso aqui na prática, né? Eu vou copiar aqui esses prints, vou jogar aqui, vamos executar de novo. Antes de executar, perceba que na hora que eu salvei, ele trouxe aqui o 10, né, para próximo do 2. Ele está seguindo o padrão, né, de formatação do Go, né? Então, você vai ver algumas coisas meio assim, né, hora ou outra, na hora que você salva, acontecerem, tá? Normal. Então, vou executar aqui. Então, como eu falei, né? No caso do primeiro, do resultado 1, 25. No caso do segundo, 70. Então, saber a ordem de precedência é muito importante se você quer trabalhar com expressões matemáticas na linguagem Go, beleza? Agora que você já conhece os tipos numéricos da linguagem Go, já conhece as operações matemáticas binárias e unárias da linguagem Go também, vamos pegar um exemplo aqui um pouco mais interessante. Imagina que a gente quer criar um programa para poder calcular o valor de um empréstimo, né, o valor total real a ser pago, né, considerando taxa de juros e quantidade de prestações, além do valor da prestação, né? Então é uma operação um pouco mais voltada para o mundo real. Então tá aparecendo aí na tela, né? Como que esse cálculo ele é feito. Então pode ver que ele é dividido em duas partes. Então na primeira parte a gente calcula o montante, né, real do empréstimo, onde é considerado o valor do empréstimo, o número de prestações e a taxa de juros. E aí depois, para calcular o valor da prestação é muito simples, é só você pegar o valor desse montante e dividir pela quantidade de prestações. Vamos implementar isso. Então, vou fechar aqui, vamos criar aqui o exemplo 03, aqui o nosso script, pacote main e função main. Bem, então a gente precisa ler do usuário. Imagina que o nosso usuário é o gerente do banco, né? Chegou lá o cliente para ele, tá que fazer, aí precisa fazer esse cálculo para poder mostrar ali, ou você está implementando isso numa aplicação sua ali, né? Então a gente vai ter que pedir para informar o valor do empréstimo, né? O valor que o cliente quer pegar emprestado, a taxa de juros e a quantidade de parcelas, né? Então vamos por partes. Então importa o pacote FMT. .println, vamos pedir para informar o valor do empréstimo. Então digite o valor a ser emprestado. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada valor empréstimo e já vou utilizar aqui o nosso float 64, tá? Vamos fazer a leitura disso com o scanf. Então aqui percentual f barra n, né? Não entendeu, assistir a aula anterior, e o endereço de memória do valor do empréstimo. Aí eu vou repetir esse processo aqui para a taxa de juros. Então, por que eu utilizei float, né, no caso? Porque valor ser emprestado envolve ali, né, um montante, né, em dinheiro e às vezes pode ter centavos, né? Apesar de ser meio estranho alguém chegar lá e falar, quero pegar R$1.000, 50 centavos emprestado, pode ter. Então, a gente está falando de valor financeiro. Quando a gente fala na taxa de juros, mesma coisa. Geralmente, taxas de juros tem aquelas casas decimais, geralmente são duas, né, casas decimais, mas tem empréstimo com taxa de 1,75, 0,99, né? Então vamos lá, FMT print. Aqui eu vou copiar esse bloco, né, para simplificar aqui, e aí eu vou colocar digite o valor da taxa de juros. Taxa de juros. E aí eu vou criar aqui, né, valor taxa. Vou deixar 64 também e aqui o valor taxa. Ou melhor, vamos chamar isso aqui de taxa juros. E aí troca aqui para taxa juros. OK. Agora, a gente tem a quantidade de parcelas. Aí, no caso, quantidade de parcelas, né? Quantidade, lembra lá da aula anterior? Então, ninguém faz um empréstimo em 12,5 vezes. Valores, né, de parcelas é a quantidade de meses, né? Então, não existe, eu vou pagar em 12 meses e meio. É um número inteiro. Então, eu vou copiar de novo esse bloco, só que aqui eu tenho que me atentar que eu vou trabalhar com o valor inteiro. Digite a quantidade de parcelas. Então, vou criar aqui quantidade parcelas e, no caso, esse cara vai ser um valor inteiro. Vou utilizar aqui um int. Então, como eu estou utilizando o int, aqui percentual de quantidade parcelas. Bem, agora a gente vai fazer o cálculo aí, né? Vou botar aí de novo o cálculo na tela. Então, perceba que o montante é dado pelo valor, né, do empréstimo, né, vezes 1 mais a taxa de juros dividido por 100 vezes a quantidade de parcelas. Só que é tudo
isolado entre parênteses, né? Então você tem o valor do empréstimo aqui no caso está fora dos parênteses, ele está totalmente isolado ali, vezes, aí entre parênteses você já tem 1 mais outro bloquinho isolado entre parênteses, a taxa de juros dividido por 100 vezes a quantidade de parcelas. Vamos tentar transformar isso aqui na programação. Então eu vou criar aqui, né, montante, vou criar e declarar. Então aqui a gente tem o valor do empréstimo vezes. Aí logo de cara já vou abrir parênteses, 1 mais, e aí abre parênteses aqui. Só que aí é o seguinte, aqui na sequência a gente tem a taxa de juros dividido por 100. Taxa de juros dividido por 100 vezes a quantidade de parcelas. Qual que é o problema? Eu tenho uma operação de divisão, que é a taxa de juros dividido por 100, e mais uma operação de multiplicação com a quantidade de parcelas. Só que vocês conseguem visualizar aí na fórmula que a taxa de juros dividido por 100 deveria ser calculado antes de multiplicar pela quantidade de parcelas. E como a multiplicação e a divisão têm a mesma ordem de precedência aqui na linguagem Go, a gente vai ter que manipular essa precedência. Então, como que a gente manipula a precedência? Isolando entre parênteses. Então, aqui abre e fecha parênteses. Aqui tem um detalhe bem bacana que vale a pena salientar, que é como o VS Code ajuda a gente. Porque como você começa a abrir parênteses, você tem que lembrar de fechar. E para quem está começando, isso é terrível, né? Dá uma confusão na cabeça. Então, o VS Code ele tem dois recursos aqui que são interessantes, que é ele já fechar para você automaticamente os parênteses e ele já colore, né, os parênteses com cores distintas para cada par. Vai ter que isolar a taxa dividido por 100. Então, taxa, juros, dividido por 100. E aqui fora desses parênteses, multiplicado pela quantidade de parcelas, e olha só o que aconteceu. Eu vou digitar de novo aqui, ó, aí o VS Code, opa, parceiro, deixa que eu completo. Na hora que eu dou um Enter, que é isso, né? O problema é o seguinte, na linguagem Go, para ele trabalhar, né, com a operação matemática de forma tranquila e correta, ele precisa que todos os valores sejam definidos na mesma tipagem. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com float 64, todo mundo float 64. Se eu estou trabalhando com valores inteiros, todo mundo inteiro e assim por diante. Então aqui a gente tem um float 64, só que quantidade de parcelas é um inteiro. Então, para fazer o cálculo corretamente, ele já joga aqui para essa conversão. Se você já veio de outra linguagem, às vezes isso aqui pode ser meio chato, né? Putz, tem que sacar, né, esse monte de conversão e tal, mas é assim que a linguagem trabalha, tá? Então, essa operação toda é basicamente essa operação aí que a gente tem na tela. Essa é a primeira parte. Agora a gente tem que calcular o valor da prestação, que agora ficou fácil. Basicamente, você pegar o montante e dividir pela quantidade de parcelas. O valor prestação, vou criar e declarar, é basicamente o montante dividido pela quantidade de parcelas, e aí novamente como faz a conversão aqui, né? Eu começo a digitar aqui, na hora que ele sugere, eu dou um Enter e já vai jogar a conversão para um float de 64 bits. Bem, vamos exibir agora, né? Então, FMT, printf, então colocar aqui valor total a ser pago, né? Vou colocar aqui percentual ponto 2F, porque a gente está falando de valor financeiro. Então lembra lá na aula anterior, quando a gente manda exibir a variável de ponto flutuante, ele coloca aquele monte de casa decimal, né? Então fica meio confuso. Vamos colocar, arredondar aqui para 2 casas decimais, que é como a gente costuma trabalhar com dinheiro aqui no Brasil. Então vou colocar aqui só um barra N no final e vou colocar aqui um montante. E aí, deixa eu copiar esse cara aqui. Vamos colocar aqui, né? Valor de cada prestação. Mesma coisa, 2 casas decimais, e a gente vai colocar aqui, né, o valor da prestação. Bem, novamente, vamos executar lá pelo terminal, né? Tem interação de entrada com o usuário. Vamos ver se está tudo certo isso aqui. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Go, run, exemplo, no caso aqui é o exemplo 3, tab de novo, exemplo.go. Digite o valor a ser emprestado. Vou colocar aqui R$1.000. Taxa de juros, eu vou colocar uma taxa de 1,75. Então, usa o ponto ali, né, para separar as casas decimais. Quantidade de parcelas, 10. Opa, deu errado aqui, mas na verdade o problema está aqui, né, porque aqui não é multiplicação, aqui é soma. Então, vou executar de novo aqui, seta para cima, Enter. Então, aqui 1.000, aí taxa de juros 1,75 e 10 parcelas, agora sim. Então, ó, o valor total a ser pago é de 1.175, então ele vai pegar R$1.000 emprestado, mas no final das contas ele vai pagar esse valor aqui, e o valor de cada prestação R$ 117,50. Então, no caso dessa fórmula, né, a fórmula clássica ali, né, utilizada em empréstimos, quanto maior a quantidade de parcela e quanto maior a taxa de juros, maior fica a dívida total. Se você reduz a quantidade de parcelas, vai
reduzir também. Só para mostrar, vou executar de novo. Então 1000, de novo 1,75, só que eu vou falar que ele vai pagar em 5 prestações. Pode ver que o valor total a ser pago diminuiu, né? Apesar da prestação ficar maior, porque a quantidade de parcelas é menor, mas o total a ser pago diminui porque a fórmula funciona desta forma. Com esses exemplos aqui, eu espero que você tenha entendido, né, quais são as operações matemáticas, né, binárias e unárias na linguagem Go. Tenha entendido também sobre a ordem de precedência dessas operações, né, e com esse exemplo prático aqui, ver como a gente pode mesclar aí operações, né, com números reais, números inteiros, de uma forma saudável aqui com a linguagem Go, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.